Alô, você telespectador da TV Mar, canal 525, estamos ao vivo neste exato momento para trazer todas as notícias do esporte e falar de uma maneira muito ampla, aprofundada, dos cuidados também com a prática de esportes, né? A prevenção que acaba sendo importante em todos os momentos. E nós vamos também, durante o programa, trazer muitos detalhes a respeito desse assunto, conversando aqui no estúdio, no programa de hoje, com o Dr. Tiago Almena, ele que é especialista em medicina do esporte e vai trazer sua avaliação a respeito dos casos também de mal súbito e também da prevenção pós-Covid para a prática de atividades esportivas, seja para aqueles que praticam eventualmente as suas atividades ou para atletas de alto rendimento. Vamos também direto a Arapiraca, daqui a pouco falar com o Wellington Soares, diretor da equipe do Cruzeiro, ele que está aí vivendo a expectativa para o clássico desta noite contra o Asa pela 5ª rodada da Copa Alagoas. Everton Luiz, direto de Palmeira dos Índios, também via Skype, vai trazer o dia seguinte do CSE, que demitiu o técnico Luiz Carlos Cruz depois da derrota de ontem para o Jaciobá. O Jaciobá surpreendeu. Olha, as bolsas de aposta ontem estavam colocando R$40 para a vitória do Jaciobá. 40 a cada R$1 apostado, doutor Tiago. Já pensou? Bom, meu amigo, foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa. Zebraça no estádio Juca Sampaio. Tudo isso e muito mais você vai poder acompanhar a partir de agora, além do duelo do CSA esta noite, que enfrenta a equipe do Bahia pela Copa do Nordeste. CRB joga amanhã contra o Globo na sequência da competição. Agora, no mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o nosso canal Esportes. Vamos abrir a tela agora com o Skype para cumprimentar os nossos amigos e o nosso convidado aqui no estúdio, trazendo aqui, direto de Palmeira dos Índios. Everton, muito obrigado por ter atendido a nossa solicitação. Seja bem-vindo aqui ao programa. Boa tarde para você, Videlan Araújo. Boa tarde a todos que acompanham nossa participação a partir desse momento. Para mim é uma satisfação, por isso estou aqui para falar de futebol, para falar do tema que o programa estiver colocando hoje, porque hoje é um momento, então, bem bacana para a gente falar. O CSE, infelizmente, não conseguiu o resultado, mas as coisas estão caminhando nos bastidores. Dias melhores poderão acontecer. Videlan. É isso mesmo. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes do CSE. Wellington, seja bem-vindo também aqui ao nosso programa. Como é que vai aí o Cruzeiro Alagoano para o jogo desta noite contra o Asa? Boa noite. Aliás, boa tarde, né? Boa noite e à noite só. Bom dia, Videlan. Bom dia a todos todos que estão nos assistindo. Um forte abraço. Desde já agradecer pela participação. E assim, Cruzeiro pronto para o clássico de logo mais à noite. Clássico esse tão esperado por todos. Há muito tempo que não acontece, só 26 anos. Mas estamos prontos e preparados. Aguardar a noite chegar e a bola rolar. Show de bola. Doutor Tiago, seja bem-vindo aqui também no estúdio. Para mim é uma enorme satisfação. Obrigado por abrir sua agenda e vir aqui, né, como médico especialista, né, na medicina do esporte, para poder trazer uns detalhes também a respeito desses cuidados, como cidadão e como os atletas também. Estamos falando com pessoas que trabalham com futebol, o Everton como repórter, o Everton como diretor do Cruzeiro, e nós estamos vivendo uma época em que a Covid tem mudado o comportamento, a mecânica do corpo das pessoas. O que é que você poderia acrescentar nesse início para o nosso telespectador? E mais uma vez, muito obrigado pela presença. Videlan, eu que agradeço aí, é sempre uma satisfação grande estar aqui falando de esporte, né? Veja, nos bastidores a gente já conversou um pouco sobre as coisas, né? Então, um tem um pouco de pigarro na garganta, as mulheres muita queixa de queda de cabelo, outro tem queixa de gastrite, tudo isso pós-Covid. O que nos deixa realmente preocupados são as sequelas cardiológicas da doença. A gente tem um monte de acometimento cardíaco pós-Covid que pode levar o indivíduo à morte súbita. Um indivíduo saudável, um indivíduo que há meses atrás tenha feito seu check-up e não tenha tido nada. Teve a doença como consequência, como sequela do processo inflamatório da fase ativa da doença, ele pode desenvolver problemas cardiológicos que podem fazê-lo desenvolver uma arritmia já depois de semanas de curado, sem sintoma nenhum, e aí desenvolver a arritmia e ter uma morte súbita. Então é um assunto que a gente precisa propagar o máximo possível a informação, alcançar o maior número de pessoas possível, né? Sejam atletas, sejam não atletas,
porque esse assunto precisa ser, de fato, ser levado a todos. É claro, e nós estamos acompanhando as suas redes sociais e, assim, modéstia à parte, apesar da nossa amizade, mas trazendo pelo lado profissional, isso é uma coisa que você já vinha alertando há bastante tempo, né? Há praticamente 2 anos, quando veio essa mudança na nossa sociedade com a presença da Covid, né? Veja, o protocolo das sociedades de medicina do esporte e cardiologia, protocolo conjunto de tratamento pós-Covid, de retorno aos exercícios pós-Covid, ele foi lançado no primeiro semestre de 2021. Então a gente já sabe há quase um ano, até mais de um ano, que você tem que pedir exames cardiológicos na volta do exercício, na volta do elemento para o exercício, né? Então a gente já vinha fazendo isso em consultório, para mim não é novidade nenhuma e é importante, porque veja você, pessoas que eu solicitei exame em outubro tiveram Covid recente e manifestaram alterações, exames completamente diferentes daqueles de outubro, né? Que a gente pediu há 3, 4 meses e estavam normais. Então, é realmente uma coisa absurda. Doutor Tiago Almena ficará à nossa disposição aqui durante todo o programa. Daqui a pouco eu vou abrir perguntas também para os nossos convidados, né? O Everton Luiz, lá em Palmeira dos Índios, e para o Wellington, mas eu vou direto ao Everton para trazer o dia seguinte do CSE. Luiz Carlos Cruz está fora do CSE, é isso mesmo, Everton? Depois da derrota de ontem e pela apresentação da equipe do Jaciobá, quais as providências que a diretoria está tomando neste exato momento? Você que fala ao vivo, direto do estádio Juca Sampaio, palco do jogo de ontem, em que a equipe do CSE perdeu para o Jaciobá. Everton. É verdade, Videlan, Araújo e a todos que acompanham agora a nossa participação. Ontem os torcedores, os jogadores, a comissão técnica esperavam um bom resultado, uma vitória, um bom futebol em campo, apesar de muitas mexidas na equipe. Isso acabou não acontecendo. A gente sabe que quando perde um jogo gera sempre problemas. E no caso do CSE, não foram apenas pequenos problemas, foram problemas maiores, porque teve a saída do técnico Luiz Carlos Cruz. Ontem mesmo à noite eu tive a oportunidade ali por volta das 23h40 de manter um contato com o profissional e ele já me confirmava que realmente nos vestiários ele foi dispensado do comando técnico da equipe. Agora disse que precisa também acertar a questão financeira, porque quando veio para o clube estava em atividade e aqui foi prometido um contrato até o mês de setembro e ele disse que tem que ver então toda essa situação, essa questão. Mas antes do jogo, 7 jogadores já estavam dispensados do elenco. Agora há pouco, isso há cerca de 10 minutos antes de entrar aqui nessa participação, eu estava observando ali no campo de jogo o G. Anderson, lateral esquerdo, e o meio-campista Quiroga. Estavam trabalhando a parte física, não estão mais fazendo parte do elenco, mas aguardam a questão burocrática para poder seguir o seu futuro, o seu destino. Quem está fora do elenco? O jogador Nandinho, que é atacante, também o Romário, zagueiro, o G. Anderson, lateral esquerdo, o Quiroga, que é meia, assim como o Miguel e também o Douglas. E o Pedrinho, lateral direito, que veio do Rio de Janeiro, estava na Copa São Paulo representando o CSE, foi integrado ao time profissional, mas acabou também sendo dispensado. 7 jogadores. Essa relação pode aumentar? Pode sim. Acredito que hoje, pelo menos mais 1, 2 ou quem sabe 3 jogadores podem ser dispensados e aí chega esse pacote de 10 atletas. Claro, a diretoria já está no mercado para recompor esse elenco e o time, então, voltar conforme na competição. Fácil não vai ser, Videlan, a coisa está complicada por aqui. Eu imagino, está realmente muito complicado. Doutor Tiago, os 2 representantes, e eu vou passar a bola também para o Wellington, mas os 2 representantes aqui nessa tela, o Everton Luiz, por cobrir o CSE, viu que o técnico hoje demitido, Luiz Carlos Cruz, teve Covid. O Wellington Soares é do Cruzeiro. E o técnico Elenilson Santos também testou positivo para a Covid-19. O número de casos no esporte tem deixado especialistas, assim como você, preocupados, por exemplo, com essa onda, essa contaminação em todo o esporte no país? Os números do esporte, eles não são tão diferentes da sociedade como um todo, né? O que a gente viu, a nossa experiência, principalmente aqui de Campeonato Alagoano, de testagem sucessiva, rodada após rodada, em 2021 e 2020,
é que os atletas eles tendem a não desenvolver formas graves. Mas assim, nós no momento não estamos preocupados com o número de infectados, está sendo basicamente parecido com o da sociedade de maneira geral. Então, assim, hoje no esporte a gente não tem grandes preocupações. Certo. A gente tem a preocupação, sim, de avaliar esse indivíduo bem quando ele acaba o seu isolamento, para que ele possa voltar às suas atividades com segurança. Ô Wellington, como é que está esse Cruzeiro para enfrentar o Asa? Você já falou que está com tudo pronto por aí, mas a expectativa para o jogo dessa noite, inclusive eu tenho muita felicidade em dizer, né? Nós vamos ter as duas torcidas, né? Torcida do Cruzeiro e torcida do Asa, né, Wellington? Sim, Viderlan. Será hoje uma grande festa, na verdade, no estádio municipal aqui em Arapiraca. Após 26 anos, os dois clubes irão se enfrentar e iremos tentar fazer um belíssimo jogo, que as torcidas dêem um show esse de civilidade, que venham para o campo realmente torcer pelos clubes que gostam. Essa é a nossa expectativa para esse jogo, tão esperado desde o início do campeonato, tanto Copa Alagoas como Campeonato Alagoano. R$20 o valor do ingresso, é isso, Wellington? 40, mas todos pagam meia, na verdade, então vai ficar o preço de R$20, ou então um preço bem acessível, até mesmo porque nós temos que respeitar o poder aquisitivo das pessoas. Não é fácil você querer vir e não poder, pelo um ingresso com preço excessivo. Acreditamos que R$20 é um preço que dá para qualquer pessoa, mesmo com salário baixo, vir participar desse grande evento que vai acontecer hoje aqui em Arapiraca. Everton, vou te deixar à vontade para fazer alguma colocação também para o doutor Tiago Almena, depois vou passar também pergunta para o Wellington, para que vocês participem também conosco. Fique à vontade também, Everton, para fazer alguma colocação relacionada à Covid, aos cuidados, principalmente com as questões relacionadas ao mal súbito em atletas, ou até mesmo para nós, que não somos atletas, mas que estamos ali presentes, ali no futebol, né, indiretamente. Eu quero, Viderlan, e a todos, cumprimentar o doutor Tiago Almena e perguntar sobre essa questão relacionada à Covid-19, que a gente sabe que, mesmo que não de maneira profissional, todos nós devemos e muitos de nós praticamos o esporte no dia a dia, seja o ciclismo, seja o próprio futebol. Esse tempo de recuperação, doutor, vai estar tendo uma variação de cada pessoa. De repente, vamos citar aqui que essa pessoa que teve a Covid-19 é um cidadão que estava acima do peso. Aí isso vai influenciar, de repente, nessa capacidade, novamente, de voltar à sua rotina normal dentro do possível? Sem dúvida. A recuperação, na verdade, desde o começo da doença, a gente tem visto que pessoas que têm menos fatores de risco, né, como obesidade, como hipertensão, como diabetes, como doenças pulmonares, essas pessoas têm uma chance menor de evoluir com desfechos mais negativos. Então, quanto mais saudável a pessoa for, quanto menos doenças ela tiver prévia à infecção pelo Covid, melhor tem sido o desempenho dela. Isso não quer dizer que pessoas saudáveis não possam ter uma forma de Covid até assintomática e terem problemas como arritmias que podem levar até a morte, né? A gente tem visto isso no dia a dia, pessoas previamente saudáveis tiveram a doença, manifestaram a sequela cardiológica, né? Desenvolveram a sequela cardiológica, manifestaram a arritmia semanas ou meses depois e tiveram um desfecho trágico, né? Mas a chance disso acontecer é menor. A pessoa que evolui da pior forma é a pessoa que tem, primeiro, a doença grave, né? Então, o indivíduo que ficou na UTI, entubado um tempão, ele tende a ter uma maior chance de ter sequelas cardiológicas do que o indivíduo que teve a doença assintomática, né? E é mais ou menos por aí. Mas é importante que todos procurem um médico após o término do isolamento. Tanto o indivíduo que ficou na UTI, quanto o indivíduo que ficou em casa de forma assintomática, né? E ainda, tanto o indivíduo que é um praticante recreativo de exercício, ou seja, é aquele cara que só caminha na praia, que vai na academia 2 vezes por semana, né? Que treina leve, quanto aquele esportista de alto rendimento ou atleta. Então, todos devem procurar um médico e fazer uma avaliação cardiológica, uma avaliação pós-Covid para retorno com segurança. Wellington, sua vez, faça aí uma pergunta e fique à vontade também se quiser trazer algum fato que você precisou gerenciar aí na equipe do Cruzeiro, com o envolvimento aí de jogadores, a questão de Covid-19. Fique à vontade também para poder encaixar alguma pergunta para o doutor Tiago. Obrigado, Renan. Doutor, boa tarde ou bom dia. Olha só, em relação às vacinas, primeira, segunda, vou tomar a terceira agora.
E está acontecendo muito de não acontecer de eu tomar a mesma vacina que eu tomei, as duas. A terceira, como é que é algum problema? É normal tomar uma outra marca, vamos colocar dessa forma? Existem alguns estudos que falam, por exemplo, que uma vacina, quando a terceira dose é feita com uma marca diferente, ela tende a ter uma proteção maior. Então isso varia muito de local para local, né? Até de governo para governo estadual. A gente vê em alguns locais do mundo que os caras eles repetem sempre a mesma marca. Às vezes em algum lugar aqui só tem aquela, dá aquela para garantir a terceira dose. Então, mas existem estudos que falam que, por exemplo, a Coronavac, quando você tem as duas primeiras doses de Coronavac e a terceira é um reforço com AstraZeneca ou com Pfizer, sei lá, você tem uma evolução melhor, uma proteção maior desse indivíduo do que aquele que faz 3 doses de Coronavac. Agora, em relação, doutor, falando exatamente, eu vou te deixar agora à vontade para poder devolver perguntas aos meninos aí também, tá certo? A respeito das questões relacionadas aos protocolos de acesso aos estádios de futebol. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa preocupação. Pelo que você tem acompanhado, os protocolos, eles são aceitáveis nesse momento? A apresentação do passaporte é o suficiente para poder manter sob controle essa situação? O que é que o senhor tem a dizer a respeito desse assunto, doutor Tiago? Eu acredito que a gente tem que apostar de fato na vacinação. Né? Se tem uma coisa que a gente não vai conseguir ficar a vida inteira fazendo PCR em todo mundo 2 vezes por semana. Então, outros órgãos, outras entidades esportivas mundiais de renome, como por exemplo a NBA, já baseiam-se somente na vacinação, né? E é claro, o indivíduo que não quer se vacinar, ninguém vai obrigar a pessoa a se vacinar. Mas esse que não quer se vacinar, de fato tem que fazer um PCR e mostrar, né, toda vez que for ao estádio. Mas eu acredito que até o momento os protocolos estão a contento, sim. A gente vê nos outros campeonatos estaduais serem feitos dessa forma também, protocolo de vacinação. E eu acho que até o momento não temos problemas, não. Eu acho que o caminho é esse, a gente vai ter que se acostumar com isso, a gente não vai conseguir ficar a vida inteira, 10 anos, fazendo PCR de todo mundo para entrar em restaurante, para entrar em estádio, para entrar, né? Então a gente tem que se basear nisso. Como é que a pessoa entra, sei lá, no órgão público por aí, mostrando a cartão de vacina. E no estádio a gente segue a mesma coisa dos outros setores da sociedade. Legal. Ô Wellington, eu vou confidenciar aqui na frente do doutor Tiago para depois dizer, poxa, Videla, você devia ter falado na frente do doutor e não falou, né? Eu sou um cara totalmente indisciplinado em algumas coisas. Gosto de buchada, de rabada, de mocotó, gosto de tomar aquela cervejinha gelada no final de semana. O Wellington também gosta, o Everton também gosta, né? O Wellington e o Everton, vocês também gostam. Não deixa aqui a pancada ser só no meu lombo, não. Mas muita gente tem medo, doutor Tiago, do resultado de exame. Esse medo acaba muitas vezes afastando, fazendo o cara meter aquele miguelão. Tá bom, doutor? Fui me consultar com o doutor Tiago Mena aqui, o doutor passou aqui uma bateria de exame. Parecia a Bíblia Sagrada, eu saindo de lá do consultório do doutor com um monte de exame. Aí o cara, eu volto, doutor, e de repente o cara some. Acontece muitas vezes isso, doutor, pelo medo do resultado e se deparar com a realidade, por exemplo? Acontece, né? E a gente tem que tentar informar as pessoas. O problema, a questão não é você ter um problema, a questão é você não resolver. Então você detecta o problema com o exame, né? Se o indivíduo tem que fazer um protocolo pós-Covid com eletro, com dosagem de troponina, eco, teste ergométrico, para detectar um problema e aí tratar esse problema, se ele não fizer, ele vai estar apenas empurrando a sujeira para baixo do tapete. E aí depois, ter voltado aos exercícios sem detectar o problema, pode trazer para ele uma consequência muito maior do que apenas detectar uma doença e ter que tratar, ficar 2 meses tomando um remédio ou 2 meses em repouso. Então, de fato, acontece isso que você falou, mas a gente orienta que não, que vamos fazer os exames, vamos enfrentar o problema, detectá-lo e agir da melhor maneira. Agora, doutor, você já foi sabatinado pelo Everton, pelo Wellington, por mim. Ficaria à vontade também para poder deixar a colocação aí para eles a respeito até mesmo de uma consulta, caso você queira fazer, para poder orientar esses meninos aqui, o Wellington e o nosso Everton também, para aquilo que é melhor, para garantir a continuidade dele mais tempo nesse plano aqui com a gente. Sem dúvida. Eu acho que, assim, o mote da nossa conversa hoje é o retorno com segurança após a Covid. Uma pessoa que teve Covid, como é que ela volta a treinar, como é que ela volta a trabalhar, né, no caso dos atletas, como é que ela volta a ter segurança para fazer exercício físico? Precisa ir ao médico, precisa fazer alguns exames eminentemente cardiológicos. Não é uma tomografia de tórax para ver se o pulmão está limpo que vai dizer se você volta ou não a fazer exercício. Opa. São exames cardiológicos, eletro, teste ergométrico, ecocardiograma, dosagem de troponina. São exames simples do dia a dia, né, de check-up e que não devem ser postergados, não devem ser evitados.
Eu acho que é mais ou menos isso. O retorno depende de um contato com o médico e uma avaliação cardiológica bem feita. E principalmente quando você tem a certeza, né? Porque tem muita gente que acha que teve a Covid, né? Pelos sintomas, eu acredito que tive, mas também não fui fazer o exame. Então, é preciso também manter em um processo regular, doutor, esses exames em dia, para poder voltar a praticar esportes, para não acontecer situações como nós estamos vendo no mundo inteiro, de pessoas que, de repente, têm históricos mesmo de fazer esportes e praticar esportes e que estão morrendo, por exemplo, por conta desse mal súbito? É preciso, na verdade, com relação ao retorno pós-Covid, é preciso você fazer um novo exame, ainda que você tenha feito um check-up em novembro, né? Então, a gente vê isso. Um indivíduo saudável em novembro, sem nenhuma alteração de exame cardiológico, né? Quando tem a doença, passa 10 dias infectado, esses 10 dias da fase ativa da doença, de estado inflamatório, fazem com que o coração funcione de uma maneira inadequada, e aí o indivíduo que não tinha nada nos exames de novembro vem a ter morte súbita em janeiro ou em fevereiro. Então é preciso, depois da doença, de fato, procurar o médico. Muito bem. O Wellington, a respeito dos cuidados aí com a rapaziada na equipe do Cruzeiro, sobre que inclusive o apoio ao Etinho foi uma coisa fantástica, né? O Etinho passou por uma intervenção cirúrgica, teve um problema na face, né, no rosto, e aos poucos está se recuperando. Falar um pouquinho dessa preocupação também do Cruzeiro para o jogo desta noite, em preservar os atletas. Também tomei conhecimento que o Cruzeiro está concentrado desde segunda-feira, aliás, desde domingo de noite, né? Desde depois da vitória sobre a equipe do Aliança. Foi isso mesmo, Wellington? Verdade, verdade. Assim, após o jogo contra o Aliança, nos reunimos a diretoria, juntamente com a comissão técnica e os atletas, e já entramos em regime de concentração. Então, treino, concentração, alimentação, concentração. Em relação ao atacante Etinho, assim, desde o momento que houve a contusão dele, já começamos a tomar todos os preparativos. 8 dias após, ele conseguiu fazer a cirurgia. Não fizemos antes porque, enfim, procedimento médico mesmo, que estava muito inflamado, o médico não quis mexer, deixou desinchar um pouco, mas ele está sendo muito bem tratado. Trouxemos a família dele para aqui, para Arapiraca, para estar com ele, a esposa e as 2 filhas. Estão em uma casa, uma chácara, na verdade, a família toda é reunida. Isso nós achamos interessante a partir do momento que o atleta vai estar mais à vontade, vai tirar ele de preocupação e ele vai focar simplesmente no cuidar dele mesmo. Com a esposa e as filhas fica mais fácil, estando próximo. Por sinal, no jogo aqui, Aliança e Cruzeiro, Cruzeiro e Aliança, ele esteve conosco. Eu trouxe para o vestiário, ele conversou com os atletas, reviveu aqueles bons momentos que ele teve aqui enquanto estava apto para jogar. Então foi uma felicidade para todos nós. Acredito que hoje à noite ele deva vir também, estar junto com a galera dele, estar vivendo aquela resenha boa no vestiário, entre os atletas. E assim, Cruzeiro pronto para o jogo logo mais à noite. E você naquela expectativa, que eu lhe conheço. Tá aí, tá ansioso. Sombra de dúvida. O homem não dormiu. Você sabe onde é que vai acabar, né? O homem não sei sim. O homem não dormiu nessa situação. Ô, Everton, rapaz, o danado do Caranguejo ontem botou para quebrar aí, não foi? O Caranguejo acabou com a vida do CSE, rapaz. Caranguejo só anda para trás. Mas ontem ele foi para frente, né? Esse aí não deu bobeira não, viu? Esse aí sabe o que fazer com a bola, protegia bem a bola quando chegava nos pés dele. E o que mais o time do Jaciobá soube fazer ontem foi cair. E acho até que o acréscimo que o árbitro deu na partida, acho que foi pouco, hein? Porque Verdade. quando acontecia uma falta ou coisa parecida, a falta era com um jogador, caía 4 em campo. O doutor Tiago Almena também faz parte do corpo de médicos, né, da Federação Alagoana de Futebol. E aí foi citada a questão dos árbitros também. Gostaria até de encaixar, doutor Tiago, como é que foi feita essa preparação, até para a testagem também dos árbitros? Isso vem da CBF, você apenas supervisionou essa situação aqui ou você comandou também definir esse planejamento, doutor Tiago? Nas nossas competições, nas competições da Alagoana, regidas diretamente pela FAF, nós testamos todos os árbitros. A FAF que pagou a testagem de todo mundo e na situação atual, a FAF quem fiscaliza a questão de cartão de vacina
de toda a equipe de arbitragem. Então, nas competições nacionais, que a CBF organiza, aí fica a cargo da CBF, só vem para nós os relatórios e os informes. Sim. Mas nas estaduais, no Campeonato Alagoano, na Copa Alagoas, é conosco. E são árbitros também que eles atuam, né, com alto rendimento, né? Por isso essa pergunta, né, acaba sendo muito importante. Tudo que funciona para a comissão técnica, para jogadores de comissão técnica, a gente aplica para todo mundo da FAF envolvida na operação. Entendi. Então, do presidente até o segurança que fica, todo mundo que entra no estádio é regido pela mesma regra, a mesma coisa para todo mundo. E a FAF quem cobra isso. Muito bem, doutor Tiago Mena, especialista em medicina no esporte, trazendo todos os detalhes aqui ao vivo do estúdio. E os meus dois amigos aqui na tela, da nossa TV Mar Canal 525, o Wellington Soares, do Cruzeiro, e o Everton Luiz, repórter, meu companheiro também na Rádio NN, trazendo informações sobre o CSE. O Everton, chega quando aí o Alisson Dantas, ou pelo menos assim, o Evandro Guimarães, quem é que está chegando por aí no CSE? A certeza que eu posso te dar, Viderlan, é que o Evandro Guimarães não vai pintar por aqui, não. Fica não, né? Ele esteve depois daquela moleza que ele deu pro Asa aqui dentro, 3-3, e vencia por 3-0. Acho que aqui ele não aparece tão cedo. Agora, o Alisson Dantas, a informação que ontem ele esteve aqui no estádio Juca Sampaio. Estava só assistindo, teve alguma sondagem, de momento a diretoria não confirma, mas o torcedor já ficou com aquela pulga atrás da orelha e a gente também, viu, Viderlan? Eu imagino. Wellington, a respeito do Cruzeiro aí, tá tudo certinho, né? O Elenilson aí tá só um período sem vitórias, mas o pessoal segurou a onda, né? Segurou toda a pancada para poder manter o Elenilson e a equipe voltou a vencer em um lance que foi muito discutido, principalmente do jogo, né? Uma possível penalidade para o Aliança, mas ontem vi as imagens aproximadas, não teve pênalti nenhum, né, Wellington? Não. A bola nós vimos e revimos por várias vezes e a bola bateu na perna do atleta. Em momento algum ela bateu no braço. Foi checado minuciosamente pela nossa equipe aqui de marketing. É um corpo de pessoas idôneas que viram no mínimo detalhe. A bola em momento algum foi pênalti ali frente ao Aliança. Mas assim, o perdedor gosta de contestar, né? Depois que perde, aí cria aquela polêmica, mas tudo bem. Agora, o importante é que o Cruzeiro ganhou de 1-0, somamos mais 3 pontos e vamos seguir firmes e fortes aqui. Tem alguma provocação aí no Asa, não? Ele veio do Covid, que nem você bem sabe, assim, curou, tratou, isolamos ele, passou lá seus 10 dias isolados, está pronto, infelizmente não vai poder participar da partida de hoje, porque foi expulso no último jogo da Copa Alagoas, lá frente à equipe do próprio Aliança. Mas assim, o professor Paulo Sérgio está pronto e está apto para assumir a equipe sem sombra de dúvida. Tem alguma provocação aí para a equipe do Asa hoje à noite? Tem alguma coisa preparada aí ou está tudo na melhor amizade do mundo? Não, está tudo tranquilo por enquanto. Quando a bola rolar, a coisa muda, mas eu acredito que vamos ganhar de 2-1 hoje, sem sombra de dúvida. A equipe está pronta para isso. E aí, Everton, o que você acha hoje à noite aí desse jogo, hein? Cruzeiro e Asa. Conta aí, qual é o seu placar? O que eu tenho certeza é que vai ser um grande jogo. Tanto o Asa vem se preparando para esse momento, quanto o Cruzeiro também. Eu vou estar em Arapiraca, pela nossa co-irmã, emissora NNFM, o NN Play, na transmissão desse jogo. Mas eu pergunto aí para o Wellington, esse jogo, Wellington, não só para Arapiraca, para o elenco, para os jogadores, é o mais aguardado, porque o time conquistou um acesso, né, para a elite do futebol alagoano e agora tem esse encontro com o Asa. Sem sombra de dúvida, Everton. Todas as partidas são importantes para o Cruzeiro. Mas essa é diferente. É algo, mesmo sendo um novo Cruzeiro, que nem o nosso escudo tem lá, 2019, é um novo projeto. Iremos reviver algo de um passado não tão distante. São 26 anos que separam esse clássico Cruzeiro e Asa, ou Asa e Cruzeiro, como queira. Diferente de CSA e CRB. É nesse sentido. Cruzeiro jogou com o CSE, foi um clássico, sim, foi um clássico. Mas são dois clubes da cidade, então, quer sim, quer não, a rivalidade persiste, existe, mas ela tem que ficar, deixar bem claro, dentro de campo. O extracampo, a gente não pode tomar essas dores e levar para o pessoal. Quem tem que correr e brigar são os atletas dentro de campo. Então eu espero que as torcidas que venham aqui, tanto de Cruzeiro como de Asa,
que façam uma festa bonita, que incentivem os atletas e que vençam o melhor. Acredito que o Cruzeiro, 2-1, como bem já falei. Muito obrigado, viu, Wellington, pela sua participação. Everton, obrigado também pela sua participação, por compartilhar desse programa e aqui no estúdio ao lado do Dr. Tiago Almena, tá certo? Participem mais vezes e boa sorte ao Cruzeiro no jogo desta noite. O meu palpite, Wellington, vai ser 1-1, para ninguém ficar com raiva de mim, entendeu? 1-1. Torço por você. Sai com isso, sai de cima do muro, sai de cima do muro. Um grande abraço, Wellington, para você. Ser a gente da melhor qualidade. Everton, até mais tarde, tá certo? Na programação. Boa noite. Aliás, até a noite. Tô danado falando boa noite, eu tô sem time, entendeu? Tô trabalhando tanto, fazendo transmissão de manhã, de tarde na TV Mar, de noite dando aula. Pense, tô sem time. Mas um abraço, Everton. Obrigado. Valeu, Obrigado. Um abraço, Everton. Um abraço, doutor. Fique com Deus. Um abraço. Obrigado aí mais uma vez. Obrigado, meus amigos. Vocês são do coração. Participando aqui do programa Canal Esportes. Doutor Tiago, eu gostaria de deixá-lo à vontade nesse finalzinho de programa para suas considerações. Muito obrigado por trazer de uma forma tão didática essa importância que nós temos que manter os cuidados e redobrar a nossa atenção para os cuidados com a saúde. Não é brincadeira o processo e a Covid trouxe uma mudança de comportamento. Se faz necessária essa mudança de comportamento, né, doutor Tiago? É isso. Faz-se necessário mudar o comportamento, faz-se necessário seguir protocolos, né? Os protocolos existem para diminuir os riscos. A investigação pós-Covid, seguindo o protocolo, ela diminui a chance da pessoa ter um problema sério. Então, nem você pode liberar todo mundo para participar, nem você pode falar para um cara que ele está vetado sem uma justificativa adequada. Então, às vezes a gente ouve, não, você tem que, depois da Covid, ficar 30 dias em casa para a sua imunidade melhorar. Isso não faz sentido. Você só vai fazer com que a pessoa comece por conta própria. Ao invés de falar esse tipo de coisa, você tem que pedir os exames necessários e avaliar como é que a pessoa está de sintomas. Então, o recado é para todos que nos assistem, atletas ou não atletas. Procurem seus médicos depois do isolamento, né? Se os seus médicos não tiverem habilidade com a área cardiológica, vocês procurem um cardiologista ou um médico do esporte que possa pedir os exames de rastreio, fazer uma avaliação adequada para que vocês possam voltar a treinar com segurança e que a gente evite as perdas dos episódios de morte súbita, as tristezas que são. Muito obrigado, doutor Tiago, mais uma vez pela sua participação. Volte outras vezes, as portas da TV Mar sempre abertas para poder recebê-lo aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço, para mim é sempre uma satisfação. Essa resenha aqui do futebol é sempre muito boa. Conversamos com o doutor Tiago Almena, especialista em medicina no esporte, trazendo todos os detalhes a respeito dos cuidados com a Covid. Também participando aqui do programa o Everton Luiz, direto de Palmeira dos Índios, trazendo detalhes sobre a queda de Luiz Carlos Cruz no comando técnico do CSE. O CSE que perdeu ontem para o Jaciobá com um gol do Caranguejo. Lembrando também que tivemos a participação do Wellington Rodrigues, antecipando aí esses preparativos para o clássico desta noite entre Cruzeiro e Asa pela Copa Lagoas e toda a repercussão, além da participação do jogo do CSA, do Azulão do Mutange contra o Bahia, hoje à noite pela Copa do Nordeste. Nós vamos trazer amanhã, a partir de 11h30 da manhã, para uma nova edição do programa Canal Esportes. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã.